E a Comissão sobre Migrações e Refugiados do Congresso informou que vai acionar a Embaixada dos Estados Unidos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para discutir o tratamento dado aos brasileiros deportados. A informação foi divulgada pelo site Metrópolis. Ontem, o Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, para explicar o que considerou como distúrbios na recente deportação de brasileiros. Segundo a Agência Brasil, durante a reunião, o diplomata americano prometeu verificar as condições do voo em que houve relatos de supostos maus tratos. O uso das algemas na deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos para o Brasil virou alvo de críticas pelo governo Lula. No entanto, de acordo com informações publicadas pelo Estadão, integrantes da Polícia Federal confirmaram, em condição de anonimato, que o mesmo procedimento é adotado pela corporação durante o transporte de passageiros sob custódia em voo internacional. Questionada pelo Estadão, a Polícia Federal, a corporação, admitiu a devolução de estrangeiros pelo Brasil e disse que a medida é tomada com base numa avaliação de risco. A Polícia Federal disse também que não faz deportações ou inadmissões em massa, como está acontecendo no caso dos Estados Unidos. E o que a gente tem visto aqui no Brasil, né, Ana, é a politização da deportação desses brasileiros desde quando chegaram ali aqueles 88 brasileiros. Já falamos aqui muito, foram 32 voos na gestão Biden, e aí mudou o comando aí da presidência dos Estados Unidos e aí passaram a olhar para os brasileiros deportados. É muita hipocrisia. Muita hipocrisia, Paula, e eu queria trazer alguns pontos em relação a esse assunto, porque é um assunto que está tomando conta do noticiário no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, mas só lembrando que sob a administração de Barack Obama, que foi de 2009 a 2017, as deportações alcançaram mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões e 200 mil pessoas foram deportadas. Ele, inclusive, era chamado de... Porque o presidente americano tem o nome, né, de Commander-in-Chief, e o Barack Obama, na época, recebeu o apelido de Deporter-in-Chief, ou seja, o deportador oficial. Esse é um número. O próprio Bill Clinton também deportou 870 mil pessoas, George W. Bush, mais de 2 milhões de pessoas, Joe Biden também, né? Ninguém reclamou das algemas enquanto Joe Biden mandava os deportados de volta para o Brasil. Agora, o mais impressionante, Paula, é que as pessoas... Ontem o Silvio mencionou uma coisa que eu queria trazer aqui, a importância de um pequeno comentário que o Silvio fez e que a gente começou, né? Falamos de tantas coisas, mas foi muito importante o Silvio tocar nesse ponto, porque ontem, na coletiva de Donald Trump, ele mencionou exatamente o ponto que o Silvio disse. Quando perguntaram para o presidente Trump por que as pessoas estavam algemadas, ele disse o seguinte, que nós estamos falando de centenas de criminosos dentro de um avião, apenas 2 pilotos, 4 ou 5 pessoas, agentes ali da imigração dentro do avião, e que os americanos sabem muito bem o que é um ataque terrorista. O 11 de setembro aconteceu exatamente sob condições de que ninguém havia checado a identidade completa de todos os passageiros, tanto que depois do 11 de setembro o esquema de segurança nos aeroportos mudou drasticamente, e foi exatamente isso que aconteceu. O cockpit ali, né, a cabine dos pilotos foi tomada em vários aviões, um no Pentágono, outro na Pensilvânia, os das Torres Gêmeas, enfim. E o Silvio mencionou isso ontem, Donald Trump falou mais tarde. Nós não podemos arriscar, as pessoas precisam estar algemadas. Hoje de manhã, a correspondente não, agora a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, hoje perguntaram para ela se todos precisavam estar algemados. Quem ali dentro daqueles aviões era considerado um criminoso? E a resposta dela foi muito simples e curta: todos. Todos entraram ilegalmente nos Estados Unidos e isso é um crime federal. Agora, eu queria pedir para a produção
colocar no ar o vídeo que o governo brasileiro está tentando, a nova narrativa do vitimismo dos deportados no Brasil, que o governo brasileiro quer emplacar no Brasil e na mídia no nosso país. Deportados são famílias. Deportados são crianças. Deportados são trabalhadores. Deportados podem voltar. A porta do Brasil está aberta. Deportados são, acima de tudo, brasileiros repatriados. O nosso país é o nosso lar. Pela soberania nacional, pois nada mais importa para nós do que o Brasil e os brasileiros. É engraçado, né? O vídeo fala: o nosso país é o nosso lar. Mas por que eles saíram do Brasil? Por que eles não saíram do Brasil e foram para Cuba, para Nicarágua, para Venezuela? Por que esses brasileiros entraram sob risco de deportação e cometeram crime federal de entrar ilegalmente nos Estados Unidos, se está tudo bem no Brasil? A economia está bem, a perspectiva de um futuro melhor também, ela é grande. Por quê que saíram do Brasil? Outra coisa que eu precisava deixar muito bem estabelecido aqui, Paula, é que essa é uma agenda, por mais que a gente tenta entender as situações que um brasileiro ou outras pessoas de outras nacionalidades deixam seus países e entram de maneira ilegal no Brasil por questões econômicas, enfim. O que Donald Trump, a agenda de Donald Trump, que foi eleita de maneira avassaladora, foi uma agenda para os americanos, principalmente os americanos pobres, os americanos de classe baixa que foram esquecidos por uma agenda identitária, por uma agenda woke, por desvios de recursos federais. Hoje, por exemplo, Paula, só para um pequeno parênteses aqui, hoje, por exemplo, a administração Trump congelou alguns recursos federais. Dentre esses recursos, 37 bilhões de dólares para a Organização Mundial de Saúde estão congelados. Ele disse que esse dinheiro vai ficar aqui para os americanos. Mais de 50 milhões de dólares, desculpa se eu falei reais, é dólares, 37 bilhões de dólares. E 50 milhões de dólares, acreditem se quiser, isso foi dito hoje pela Caroline Leavitt, 50 milhões de dólares para comprar preservativos na faixa de Gaza. Ele cortou também bilhões de dólares para ONGs que simplesmente jorravam dinheiro para essa agenda identitária toda. Então, a fase de deportação faz parte de uma agenda vencedora. A América para os americanos, principalmente aqueles esquecidos, que foram esquecidos durante muito, muito tempo. Esse dinheiro agora, recursos federais que iam para os imigrantes ilegais, agora vai exatamente para as pessoas que mais precisam nos Estados Unidos e que pagam os seus impostos em dia. Cauti, para fechar? Só terminando, que a hipocrisia desse vídeo, que não fala que muitas das pessoas que estavam lá, além de ter cometido um crime, como a Ana falou, de ter entrado ilegalmente nos Estados Unidos, cometeram outros crimes. Lavagem de dinheiro, associação criminosa, tem até um cara que foi acusado de homicídio, né? Não sei se conseguimos mostrar a foto, Binha, que a Casa Branca publicou para mostrar que essas pessoas são criminosos, não são Madre Teresa de Calcutá, são pessoas perigosas para os outros cidadãos americanos. E a lei americana que deve ser aplicada prevê a deportação. Inclusive, o acordo que o Brasil assinou com os Estados Unidos prevê que, justamente para aliviar a prisão deles lá nos Estados Unidos, eles possam voltar ao Brasil. Mas, em tese, deveriam responder do seu crime que eles cometeram lá e deveria ter também algum tipo de deveriam pagar, né, esse crime que cometeram lá. Não, eles chegam no Brasil, pessoas acusadas de homicídio, de associação criminosa, lavar dinheiro, e são livres e soltos. E a pergunta que fica é, esses mesmos no Brasil vão se comportar como?
eles vão estar tranquilos ou eventualmente vão delinquir aqui também? Tirando aqueles que tentaram apenas entrar ilegalmente, quem cometeu crime pesado como homicídio, como vai se comportar no Brasil após, como o vídeo mostrou, se voltarem para a terra natia?